Quando a gente fala de vida abundante, a gente fala de um assunto muito legal. Um assunto que cai bem em qualquer momento. Né? Tem determinados assuntos que, de repente, causam até um constrangimento, né? Mas vida abundante é um assunto que, via de regra, cai sempre bem. É sempre bem-vindo. Não há polêmica. Todos nós queremos vida abundante. E a pergunta que eu faço a você nesse início da palavra, dessa meditação: quantos aqui já se consideram aliançados, conectados a Jesus? Levante a mão assim, eu quero ver a sua mão. Basicamente, quase toda a igreja. E eu quero dizer para você, ouça bem isso: Deus tem uma vida abençoada para você que se considera aliançado com Jesus, que está nele hoje, no tempo presente. Quantos concordam comigo? Digam amém. A Bíblia diz para a gente em 1 João, o apóstolo João fala em sua primeira carta, capítulo 5, verso de número 12, ele vai trazer para a gente o seguinte escrito: quem tem o Filho tem a vida. Repita comigo: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quando João fala, traz essa palavra para a gente, esse ensino, essa afirmação: quem tem o Filho tem a vida. João não o faz nem no passado tinha vida, ou vai ter a vida. Não, João faz isso num tempo presente. João se utiliza do tempo verbal apontando para o presente. Quer dizer, você não terá a vida um dia. Você não teve a vida em um determinado momento e não tem mais. Mas o que o João está dizendo é que aqueles que estão em Cristo, quem tem o Filho, tem a vida hoje. Você concorda comigo nisso? O João traz isso para a gente, agora, exatamente nesse momento. Você não precisa esperar uma vida eterna, a vida após a morte, a viver um outro na eternidade para desfrutar daquilo que Jesus veio trazer para mim e para você. Jesus já consumou uma obra redentora, e o resultado, as consequências dessa obra redentora de Jesus nos alcança hoje. Guarda isso no teu coração, não abra mão disso, porque isso é muito importante para você. Vida plena, vida abundante, é a genuína vontade de Deus para a sua vida. Quantos estão comigo nisso? Dá um uhul aí. É, isso aí. Deus tem isso. Deus deseja isso para você. E é exatamente por isso Jesus, quando ele vem no seu ministério, Jesus, a graça, a personificação da graça de Deus, quando Jesus chega a esse mundo, ele vai dizer àqueles que estavam com ele, aos seus discípulos, as pessoas que o seguiam, Jesus vai dizer abertamente, claramente, explicitamente: olha, eu vim para que vocês tenham vida. João capítulo 10, verso 10, vai dizer isso: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida. E nesse contexto de João 10, quando Jesus traz essa fala, traz esse ensino, Jesus não se utiliza de uma vida física. A palavra que Jesus usa para trazer esse ensino é zoe. Jesus não está falando de bios, vida natural. Jesus está falando que ele veio para pessoas que já têm bios, mas que não tinham zoe. E ele diz agora: eu vim para que vocês tenham zoe, eu vim para que vocês tenham vida, eu vim para que vocês tenham vida abundante. E essa é a razão pela qual o apóstolo João fala com tanta propriedade. Jesus consumou esse fato. Quando João escreve sua primeira carta, Jesus já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus. Os escritos de João foram os últimos escritos do Novo Testamento. Ele foi dos discípulos ali o que mais viveu
né, o que perdurou por mais tempo aqui nesse mundo. E quando João escreve isso, quem tem filho tem a vida, obviamente que esse fato, o fato de Jesus ter vindo para nos trazer vida, já havia sido consumado. E eu quero dizer para você que Jesus consumou isso. Ele trouxe vida abundante para mim e para você. Você diz amém? É isso aí. Tudo que for diferente disso na sua vida não está alinhado com a genuína vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós tenhamos vida. Não foi assim que João falou? Quem tem o Filho tem a vida. Jesus, olha, eu vim para que vocês tenham vida. E Jesus consumou essa obra. Nós precisamos entender isso. Porque quando nós não compreendemos bem isso, ou compreendemos isso parcialmente, a gente não vive a qualidade de vida que Deus tem para a gente. A gente se contenta com muito menos, a gente se contenta com pouco. Eu não estou aqui pregando que você precisa ser arrogante, ou que você não. Olha, nós somos gratos a Deus. Mas efetivamente eu quero tudo aquilo que Cristo conquistou para mim. Se você está comigo, dá um glória a Deus aí. É isso aí. Agora, em que pese o fato dessa ser uma verdade já consumada, em que pese o fato de Jesus já ter feito isso, concluído isso por nós, eu digo para aqueles que estão em Cristo, e você levantou a mão dizendo, eu estou conectado com Jesus. Por isso eu te perguntei isso no início da palavra, né? Quantos se consideram, quantos estão aqui conectados com Jesus? Eu digo àqueles, apenas uma parcela do povo de Deus, uma parcela mínima do povo de Deus, talvez eu seja até mais assertivo dizendo isso, vive essa qualidade de vida que Jesus veio nos trazer e que João diz que nós já possuímos. Eu falo isso com tristeza, falo isso com pesar, porque com certeza isso entristece o coração de Deus. Ouça e entenda uma coisa, a obra redentora que Jesus fez a nosso favor é algo muito mais abrangente, muito mais abençoador do que as pessoas pensam. E eu não sei a ideia, talvez você que tenha vindo na nova, você que seja membro, você que faz parte do nosso time aqui, você tenha ouvido mais sobre isso, você tem uma ideia um pouco mais amplificada sobre esse assunto, mas via de regra, as pessoas por aí, elas acabam desvalorizando aquilo que Jesus fez. Acabam entendendo, não, Jesus veio para perdoar meus pecados. Mas eu continuo um pobre, miserável pecador, eu não tenho direito. Não, você tem direito sim. E seja ousado, porque você tem direito não pelo que você fez, mas pelo que Jesus fez. Ele te deu acesso. Isso é graça, isso é favor imerecido. A palavra traduzida como salvação é uma palavra grega na salvação, o original grego é sotéria. Daí a gente entende porque soteriologia é a cadeira da disciplina teológica que vai estudar a doutrina da salvação. Mas sotéria vem de uma outra fonte, que é sozo, raiz. E sozo aponta para várias coisas, entre elas salvação, cura, prosperidade, libertação, plenitude, vida abundante, família abençoada. Quantos recebem isso aí? Vai pegando, isso é para você. Quando Jesus fala de salvação, Jesus está falando de sozo, Jesus está falando de um pacote, que vai apenas, ele veio perdoar os meus pecados, não simplesmente, também isso. Mas Jesus está falando de um pacote que inclui para você e para mim. Salvação, cura, prosperidade, plenitude, libertação, vida abundante, família abençoada. O direito a cada uma das promessas que a Bíblia traz a seu respeito. Jesus conquistou, Jesus trouxe. Esse é o resultado maior da obra redentora de Cristo. Quantos estão comigo aí? Quantos entendem dessa maneira? Agora, qual a dificuldade da gente se apropriar disso? Qual a dificuldade de, na prática, a gente viver essa vida que Jesus conquistou? Qual a dificuldade da gente, na prática, eu vou até diminuir, aceitar essa vida?
Como falei já aqui, a maioria do povo que se diz cristão, do povo que se diz conectado a Jesus, nem aceita isso que a gente está falando, porque acham que é uma arrogância, acham que nós pregamos uma teologia da prosperidade, uma teologia onde tudo dá certo para a gente. As pessoas não querem nem aceitar. E muitas vezes essa resistência em aceitar isso se dá por conta de um conhecimento deturpado da palavra de Deus. Muitas vezes a gente não conhece aquilo que a gente diz como livro da nossa vida, como norte para a nossa vida, a palavra, a gente não conhece. O desconhecimento daquilo que a Bíblia diz, da palavra revelada, genuíno, da obra redentora de Cristo, vai trazer para mim crenças equivocadas. Quando eu não conheço, quando eu não tenho a revelação da palavra, da extensão da obra de Cristo, eu tenho conhecimento deturpado, eu tenho crenças erradas, e essas crenças erradas, elas vão se transformar para a gente em um fator limitante. O pastor Ivan estava pregando quinta-feira aqui, e ele usou essa expressão. Crenças erradas trazem para a gente fatores limitantes. E quando a gente não entende, quando nós temos essa revelação pela metade ou parcial, a gente acaba limitando o que Deus quer fazer por mim. Então eu digo que não há impossíveis para Deus, a gente fala isso, né? Não há impossíveis para Deus, né? Se crermos, veremos a glória de Deus, mas a nossa expectativa muitas vezes não está alinhada à nossa palavra, à nossa maneira de agir. A gente crê que Deus é o Deus dos impossíveis, mas na prática a gente acaba não fazendo nada. A gente acaba limitando Deus na nossa maneira. Não adianta o acesso à vida abundante estar disponível hoje para mim e para você, se as minhas palavras e as minhas ações dizem diferente, falam diferente, estão desalinhadas com isso. Marcos capítulo 6 vai trazer para a gente uma história muito interessante. Jesus, ele passa pela cidade onde ele viveu, né? Jesus viveu em Nazaré, ele viveu a sua infância naquela cidade, ele viveu a sua adolescência naquela cidade, ele viveu a sua juventude naquela cidade, ele viveu parte da sua vida adulta naquela cidade, na cidade de Nazaré. E Jesus, ele começa o seu ministério e, de repente, ele vai àquela cidade. De repente, ele chega ali em Nazaré e ele, naturalmente, talvez eu penso que Jesus estivesse com o coração cheio de alegria, né? Cara, eu voltei aqui, esse é o meu lugar, esse é o local, eu conheço essas pessoas. Talvez Jesus estivesse, assim, mais predisposto a abençoar aquelas pessoas, vamos dizer assim, porque conhecia muitas delas, naquele lugar do que em outros lugares que ele não conhecia. Mas quando Jesus, ele chega e começa a falar, começa a abençoar, os caras começam a ficar assim maravilhados com Jesus, com a revelação que ele tinha da palavra, com o entendimento, com a autoridade com a qual ele pregava e falava. Mas os caras olhando para Jesus, eles disseram, caramba, que é isso, cara? Esse aqui não é o filho do carpinteiro? Filho de Maria? Né? Irmão de Tiago, irmão de José, irmão de Judas? Não é ele? E a Bíblia diz que ali naquele lugar, na sua terra, Jesus pôde fazer apenas alguns milagres. Em alguns evangelhos vai dizer que Jesus não pôde fazer milagres ali. Por que Jesus não faz? Por que Jesus não pôde fazer milagres naquele lugar? Por que Jesus não pôde abençoar aquelas pessoas? Porque a falta do conhecimento revelado fez com que eles não percebessem aquilo que Jesus podia lhes dar. Aquilo que Jesus podia, estava disposto, tinha condição de lhes oferecer. Quer dizer, a graça de Deus estava ali. A cura,
né, a bênção, a prosperidade, a solução chegou ali, o amor de Deus chegou ali, mas eles não tiveram a capacidade, não tiveram a revelação de que Jesus era Jesus, de quem Jesus era. Por conta disso, eles limitaram Deus. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque por falta do conhecimento dessa palavra, a gente limita Deus, a gente pode fazer isso. Oséias vai dizer para a gente, de maneira muito objetiva, muito clara: olha, o meu povo é destruído, está sendo destruído, porque lhes falta conhecimento. Conhecimento da vontade de Deus, conhecimento da direção de Deus, conhecimento da revelação de Deus. E é exatamente por isso que eu penso que o apóstolo Paulo, ele pede com tanta veemência, né? Quando ele é tão enfático quando ele nos ensina em Romanos capítulo 12, olha, eu rogo que vocês se deixem renovar por essa palavra. Renovem sua mente na palavra de Deus, não pela religiosidade, não pelo psicólogo, não pelo filósofo. Não, mas renovem sua mente naquilo que a Bíblia diz. Isso é importante para mim e para você. E a gente está fazendo isso agora. O apóstolo Paulo vem trazer. Agora perceba que o apóstolo Paulo, ele quase que coloca uma condição nesse versículo. Cara, ele vai dizer: não vos conformeis com esse século, antes renovem sua mente, tenham sua mente transformadas na palavra, na verdade, para que depois vocês experimentem. Eu estou dizendo para você que se nós não temos a nossa mente renovada na palavra de Deus, a gente não experimenta a agradável, a boa e perfeita vontade de Deus. Não sou eu que estou falando, a Bíblia diz isso para a gente. O desconhecimento é um fator limitante nesse processo. E nesse domingo eu quero reforçar para você, na verdade digo reforçar porque não tem nada de novo na minha fala. Você ouve isso domingo após domingo aqui na igreja. Eu quero reforçar para você algumas bases para uma vida vitoriosa. Coisas simples que vão te levar à qualidade de vida que a Bíblia separou e quer que você tenha. Separou para você. Você crê nisso? Primeira base que eu quero falar contigo: eu preciso conhecer quem Deus realmente é. Repita comigo assim: eu preciso conhecer quem Deus realmente é. Não segundo a tradição, não segundo a religiosidade, não segundo a teologia, os teólogos de plantão, que às vezes, muitos deles atrapalham o evangelho ao invés de ajudarem, né? Mas a gente precisa conhecer Deus como Ele é. E eu quero dizer que Deus continua mantendo todos aqueles atributos, todas aquelas qualidades, todas aquelas características que Ele tinha no Antigo Testamento. Deus continua sendo para você o El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Deus continua sendo o El Elyon, que é o Deus Altíssimo, o Deus Criador. Ele continua sendo o Jeová Jiré, sua cura, a nossa provisão. Ele continua sendo o nosso Jeová Rafá, o Deus que nos cura, o Deus que nos sara. Ele continua sendo o nosso Jeová Shalom, o Deus que é minha paz. Ele continua sendo o nosso Jeová Tsidkenu, que é a nossa justiça, e agora na nova aliança mais do que nunca, porque a nossa justiça está nele. Ele continua sendo tudo isso, mas eu quero falar com você de mais 3 aspectos de Deus. A gente tem falado aqui, você já ouviu isso ser dito aqui desse mesmo púlpito, mas eu quero falar com você de mais 3. E o primeiro deles que eu quero dizer para você é que Deus é amor. Diga assim: Deus é amor. O apóstolo João diz no Novo Testamento claramente isso para a gente. Não há dúvidas. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Isso está onde? 1 João capítulo 4, verso 8. Depois ele diz mais: Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 1 João capítulo 4, verso 16. Deus é amor. Na verdade, quando você vê em João 3, capítulo 16, quando você vê Deus amou tanto ao mundo,
que ele mandou o seu próprio filho, para que esse mundo pudesse agora, para que eu e você, falando da gente, pudéssemos ter acesso a essa vida abundância, a essa qualidade de vida que ele vem nos trazer. Deus é amor e Deus não muda. A Bíblia diz que Deus não muda, Ele ama você. Diga, eu sou um filho amado por Deus. Deus ama você. As coisas que acontecem na sua vida mexem diretamente com Deus. Você está ali nos olhos de Deus, está na lente de Deus. Deus está olhando para você. Dia após dia, continuamente, em cada situação, não sei como Deus faz isso. Eu não sei, eu não consigo imaginar, é difícil de imaginar, mas Ele acompanha cada um de nós, com cada processo, com cada situação, e Ele te trata com amor. Você é importante para Deus, Ele ama você. E se você não entende isso, você começa a distorcer aquilo que a Bíblia fala sobre você. Você precisa se enxergar amado por Deus. Ele é amor. Deus não é um Deus de juízo. Deus, eu vou dizer para você que nunca foi um Deus de juízo. Deus não é um Deus que está preocupado em te detonar, em ver onde você vai errar para ti. Não, Deus não está preocupado com isso. Ele ama você. Segundo, eu quero dizer que Deus é um Deus de graça. Repita comigo, Deus é um Deus de graça. Deus sempre tratou o homem com base na graça. Sempre, em toda a história. A gente fala muito de nova e antiga aliança, e o relacionamento do homem com Deus na antiga aliança, obviamente, que era em cima da lei. Mas, na verdade, Deus nunca tratou o homem segundo a lei. Deus nunca tratou o homem da forma que o homem merecia ser tratado. Deus sempre tratou o homem com graça, ainda na antiga aliança. A Bíblia diz que Deus, quando criou Adão, Ele deu todas as condições para que Adão tivesse uma vida feliz e abençoada. Ele colocou em Adão do seu próprio espírito, quer dizer, Adão tinha o DNA de Deus e foi feito por ele, por esse DNA, alma vivente. Deus deu ao homem a autoridade para reinar, para gerenciar toda a terra. Deus providenciou o suprimento das necessidades de Adão antes mesmo que Adão viesse a existir. Porque Deus chega antes de criar, antes de formar Adão, Deus cria ali os animais, as plantas, as hortaliças, para que quando Adão chegasse, Adão tivesse tudo pronto, Adão tivesse a mesa preparada, Adão chegasse, se posicionasse ali como gerente de toda a terra, revestido de autoridade e vivesse uma vida de reis e sacerdotes, como Pedro vai falar para a gente. Deus providenciou uma família para Adão e Deus o abençoou, mas Adão caiu. Adão se desconectou de Deus. E aí o homem perdeu essa essência de Deus, esse zoe de Deus, esse DNA de Deus. Agora ele foi invadido pela natureza pecaminosa. Ele foi invadido pela natureza da morte, mas Deus ainda assim sempre tratou o homem com graça. Certa vez o homem estava numa situação tão ruim que Deus planejou, Deus pensou, Cara, eu vou acabar com o homem, eu vou acabar com os animais que eu criei, eu vou acabar com tudo isso. E Gênesis capítulo 6, versos 7 e 8, vai dizer para a gente que Noé achou graça diante de Deus. Ainda no tempo da lei, ou seja, Deus não tinha dado efetivamente a lei por Moisés, mas ainda com o homem desconectado de Deus, Deus não tratou o homem da maneira que o homem merecia. E a Bíblia diz, disse o Senhor, eles vão falando, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, leio Gênesis 6, versículo 7 e 8, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça. Diga graça. Ih, está muito baixo. Diga graça. Noé achou, amém, assim que a gente precisa falar, vibrando, hein? Noé achou graça diante do Senhor. Quer dizer, Deus trata com a humanidade, porque Ele está vendo em Noé a possibilidade de refazer tudo.
O cara estava tão distanciado de Deus, as coisas estavam tão ruins, e Deus vê em Noé a possibilidade dele fazer as coisas. O povo está lá e tal, vai para o Egito, aquela coisa toda, o tempo passa, Deus liberta o povo do Egito, você sabe que o povo fica 400 anos ali, escravo no Egito, e Deus levanta Moisés, aí Moisés vai, Deus dá aquele livramento, o povo passa o Mar Vermelho a pé seco, e aí Moisés sobe para receber a lei. Quando Moisés sobe, o povo já está em outra, já está adorando um bezerro de ouro, né? Moisés vai, quebra a lei e tal, quebra as pedras, a tábua da lei ali, e ele vai interceder pelo povo. Moisés chega e começa a interceder pelo povo, e a gente vê isso aqui em Êxodo capítulo 33, e Deus fala para Moisés, Moisés, eu não vou contigo mais, esse povo é difícil demais, eu vou mandar um anjo aí, para ir contigo, vai na sua frente. E Moisés, não, Senhor, eu não quero, tu falou comigo, Senhor, que eu achei graça diante de ti. Eu não quero nada mais, nada menos do que o Senhor comigo. Eu quero que a graça esteja comigo, eu quero a tua presença comigo. E aí, ele começa num debate, no capítulo 33, você pode ver isso aqui a partir do verso 12, mas no verso 17, Deus acaba se rendendo a Moisés. Deus tem compaixão de Moisés. E Deus fala o seguinte, olha, disse o Senhor a Moisés, farei também então o que você está pedindo, o que você me disseste, porque achaste graça aos meus olhos. Você fala, não, mas pastor, isso foi antes da lei. Tudo bem. Você imagina que Davi foi um cara segundo o coração de Deus? Quanta coisa Davi fez, né? Se fosse depender das ações de Davi, o cara já tinha sido fulminado, exterminado. Por quê? Porque o homem é falho, o homem erra. No entanto, Deus, embora Deuteronômio 28 traga uma maldição, olha, você vai ser consumido, você vai ser amaldiçoado, você vai morrer. Nenhum homem da antiga aliança conseguiu cumprir a lei. Por isso Jesus veio nos dar essa vida abundante. A lei serviu muito mais para mostrar a nossa incapacidade de perfeição do que como um objeto de juízo de Deus para o homem. A lei ela serve muito mais para mostrar para a gente, olha, eu não consigo cumprir a lei, eu não consigo me redimir, eu não consigo andar segundo a tua palavra, Senhor, eu não consigo, do que como um objeto de punição. E a gente vê, né, muitos homens na Bíblia que acabaram, homens que a gente olha assim, caramba, esse cara aqui foi um cara, né, fera, e homens que cometeram erros, mas Deus, na verdade, nunca nos tratou dessa forma. O homem já teria sido exterminado. E Deus, na verdade, quer é ter um relacionamento conosco, um relacionamento íntimo, um relacionamento direto, um relacionamento mediante a sua graça. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, Deus deseja ter comigo um relacionamento baseado na sua graça. Falamos que Deus é amor, falamos que Deus é graça, e agora eu quero trazer para você uma terceira característica de Deus, exclusiva da nova aliança. Diga assim, Deus é Pai. Diga assim, Deus é meu Pai, diga. É isso aí. Deus, essa é uma característica de Deus exclusiva na nova aliança. Deus já era amor no Antigo Testamento, Deus já era graça no Antigo Testamento, mas Deus não era Pai. Pastor, como é que você diz isso? Nós éramos considerados no Antigo Testamento o homem como criatura de Deus. E é simples, quando a gente olha ali, João 3,16, que vai dizer para a gente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Unigênito quer dizer o quê? Único. Até aquele momento em que Jesus vem com a personificação da graça de Deus ao mundo, Deus só tinha um filho. Deus não tinha outros filhos. Nem Abraão, nem Josué, nem José, nem Davi, nem Daniel. Nenhum desses homens alcançou essa posição de filho diante de Deus. E Jesus, ele é bem inclusivo quando ele vai falar, olha, quando vocês orarem ao Senhor, se vejam como filhos. E digam, Pai nosso
que estais no céu. Não foi assim que ele nos ensinou a orar? Jesus, ele nos inclui. Jesus, ele podia orar assim, Pai. Né? Ele diga, Pai nosso. Ele incluiu a mim e a você. Cara, isso é motivo de muita alegria, porque o nosso Pai, hoje nós temos um Pai que está no céu, que anda, que briga, que zela por nós. Você crê nisso? Aleluia. Deus é seu Pai. Paulo, escrevendo em Efésios, capítulo 3, verso 14, ele usa uma expressão, Theos of Pátria, quer dizer, Deus, o Pai. Quando ele diz, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Deus, na nova aliança, tem uma relação de pai com filho. Eu não sei se você é pai ou se você é mãe, que eu coloco no mesmo pacote para esse exemplo, né? O carinho que a gente tem com os nossos filhos. A gente faz o que pode e às vezes o que não pode para abençoar o nosso filho. A nossa alegria, a nossa felicidade está mais em ver os nossos filhos bem do que a gente mesmo. A nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso coração aquece quando a gente vê que o nosso filho, que a nossa filha foi bem sucedida em alguma coisa. Mais do que a gente. Então creia, quando você dá certo, quando você está indo em direção à vontade de Deus, quando você está vivendo o melhor de Deus para a sua vida, Deus se alegra, porque Ele é seu Pai. Aleluia. E pode ter certeza, Ele é um Pai amoroso que cuida de você como um filho. E cuida muito bem disso. Segunda base, eu preciso conhecer agora. Falamos de eu preciso conhecer quem Deus realmente é. Vamos falar agora de eu preciso conhecer quem eu sou em Cristo. E o nosso versículo principal, o nosso versículo base, a gente começou falando aqui de 1 João 4,17, que diz, pois assim, como Ele é, não falamos sobre esse, nós falamos de outro aqui, né? Aquele que tem que Jesus, aquele que está nele tem a vida, mas 1 João 4,17 vai dizer o seguinte, assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Você pode repetir isso? Diga assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Então você precisa entender quem você é em Cristo. Você precisa entender que a semelhança de Jesus você foi chamado para ser. E o grande problema das pessoas é que ao invés das pessoas olharem para Cristo, as pessoas olham para si. Ao invés das pessoas olharem para a perfeição e para a obra redentora de Cristo, elas olham para si, e quando olham para si, acabam se desqualificando. Em cima desse assim como Ele é, nós somos em Cristo. Eu vou dizer para você que você é santo. Jesus é santo. Diga, Jesus é santo. Então, se estamos nele, somos santos também. Se estamos em Cristo, nós somos santos. A palavra santo, ela é uma palavra que vem lá do hebraico. Né? Ela é a palavra kadosh, que na verdade é muitas vezes associada mais ao pecado do que outra coisa. E isso é um erro, porque a palavra santo quer dizer separado. A palavra santo quer dizer consagrado. A pastora Denise falou isso aqui. Né? Nós estamos consagrando essas crianças ao Senhor. A palavra santo quer dizer separado. Também quer dizer, aponta também para a ausência da natureza pecaminosa, porque Deus é santo. Né? Quando a gente vê todo o contexto bíblico, a gente vê que as coisas divinas são coisas santas. Mas, de maneira geral, santo refere-se àquilo que é separado do comum. O apóstolo Paulo usa em todas as suas cartas, quase em todas elas, as igrejas. Né? Ele começa dizendo o seguinte, aos santos da igreja. Tal. E a igreja, às vezes, era igreja problemática, cheia de problema. Se você pega uma igreja de Corinto, cheia de coisa acontecendo, e mesmo assim Paulo se refere àqueles homens e mulheres como santos. Na verdade, Paulo está dizendo o seguinte, olha, para vocês cristãos que foram separados do mundo para viver uma vida em Cristo Jesus. Paulo está dizendo isso, olha, você é separado para viver nele, viver em Cristo. Você foi sacado, removido do sistema desse mundo.
para viver nele. Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14, vai dizer assim para a gente: Ele nos libertou. E esse libertou, em algumas traduções você pode ver, resgatou, separou do império das trevas. Ele te removeu, te tirou do império das trevas e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Você agora pertence a Deus. Você agora foi separado por Ele mesmo, para Ele. E não existe nada que possa te afastar desse Deus que é teu Pai e que te fez tanto. Você é santo. Diga assim: eu sou santo. Sabe que na nossa escola, aqui nós temos uma escola aqui na igreja, o pastor Maurício é craque. Todo ano ele vai falar isso pra gente. Ele pega a turma e fala: você é santo ou pecador? Quantos são santos? Quantos são pecadores? Quantos são santos? Aí fica aquela, daqui a pouco. Mas as pessoas ainda vivem, os cristãos, 2000 anos depois, ainda vivem nessa coisa. Não, olha, eu sou um pobre, miserável, pecador. Não, você é um santo, você é separado. Quando você fala, eu sou um pobre, miserável, pecador, pecador aqui não tem exatamente a ver com o ato de pecar, mas com a natureza pecaminosa que havia em você, e Jesus já te tirou disso. Ele te tirou do império das trevas e transportou para você para o reino do Filho do seu amor. Você é santo, aleluia! Você é santo. Aí você fala assim: pastor, mas muitas pessoas vão dizer, está difícil, pastor, não pode ser assim, você está sendo muito benevolente. Não, eu sou santo nada, eu me conheço, eu sei que eu não sou perfeito e tal. Não tem a ver. Eu quero dizer, na verdade, que quando Jesus te fez santo, quando você foi removido do império das trevas, quando Ele removeu de você a natureza pecaminosa, Ele trouxe a você a remissão dos pecados. E a gente lê isso aqui nesse mesmo versículo. Ora, agora, porém, ao se cumprirem os tempos, falando aqui de Hebreus capítulo 9, Cristo se manifestou de uma vez por todas para, por um único sacrifício, aniquilar a sua natureza pecaminosa. E quando Jesus fala em aniquilar a natureza pecaminosa, quando a Bíblia fala para a gente, o escritor aos Hebreus fala isso é ir muito além do que perdão dos pecados. Se fosse apenas para perdão dos pecados. Você tem ouvido isso aqui? Semana passada você ouviu isso, o pastor Maurício estava falando sobre isso. Não precisaria Jesus ter vindo? No Antigo Testamento havia perdão dos pecados. Uma vez por ano, anualmente, o pecado do povo era perdoado. Jesus, muitas vezes, perdoou o pecado de pessoas que se achegaram a Ele, que foram curadas. Então, se fosse simplesmente para perdoar pecado, não precisava Jesus ter sido crucificado. Não havia necessidade. Mas Jesus veio para aniquilar a sua natureza pecaminosa, a natureza pecaminosa que afastava o homem de Deus. Jesus veio para te remover lá do império das trevas e transportar para um reino da luz. E aí, quando ele faz isso, Colossenses vai dizer: eu tenho a remissão dos meus pecados. E remissão é ser perdoado. Remissão tem a ver com ser absolvido. Alguém pagou o preço, aquilo não pesa mais sobre mim. E essa palavra, às vezes, causa tanta polêmica, tanta gente falando contra, mas não olham para a Bíblia. Se você olhar a Bíblia, em Mateus capítulo 9, vai trazer um episódio muito interessante. Jesus, ele vai, e cura um paralítico, mas antes de curar, Jesus olha para aquele homem, leva um paralítico para Jesus, e Jesus fala o seguinte: olha, estão perdoados os seus pecados. Aí os escribas que estavam vendo aquilo começaram a reclamar: caramba, esse cara blasfema, esse cara é um herege. Como ele pode dizer, estão perdoados os teus pecados? Aí Jesus falou o seguinte: cara,
conhecendo o coração, conhecendo aquilo que esses caras tramavam, né? Dizer, falou assim, o que é mais fácil? Ou dizer perdoar pecados, ou dizer levanta-te, anda. Ele olha para aquele paralítico, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que Jesus faz aquele milagre para que aqueles homens conhecessem, percebessem que ele era o Filho de Deus. Portanto, não há novidade para ninguém essa mensagem trazer descontentamentos a um ou ao outro, principalmente ao religioso. Quando a gente fala de perdão de pecados, quando a gente fala de uma vida abundante, quando a gente fala de prosperidade para a tua vida, quando a gente fala que Deus tem o melhor para você, para a tua família, para a tua casa, os religiosos, não, mas eu não mereço. De fato, eu não mereço. Mas nele eu tenho direito a todas essas coisas, em Cristo. Não tem nada a ver com isso. Portanto, além de santo, você é plenamente perdoado por Deus. Diga assim, eu sou santo. E diga agora, eu sou plenamente perdoado. Outra coisa que Jesus é justo. Quantos concordam comigo? É isso aí. Ora, se a Bíblia diz que Jesus é justo, e se nós somos segundo Ele é, eu sou? Isso aí, nós somos justos. Fomos justificados. Por quem? Em Jesus. Não tem a ver com o que eu fiz, não tem a ver com algo que eu tenha feito. Romanos capítulo 5, depois tu lê lá, verso 17 a 21. Eu vou ler, na verdade, um versículo só que diz assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo a todos os homens para condenação, assim também, por um ato de justiça, veio a graça de Deus sobre todos os homens para justificação, que dá vida. Você é justificado por Deus. Não foi pelas suas obras, é na obediência de Cristo que se dá essa justificação. Pastor, eu sou falho? Sou. Pastor, eu fiz por merecer? Não, mas Jesus fez. E quando eu preciso acreditar, eu preciso crer, eu preciso entender, eu preciso conhecer que nele eu sou justificado também. Em Cristo, uma outra boa notícia, você é curado. Diga, eu sou curado. Isaías vai falar assim para a gente, certamente ele, falando de quem? De Jesus, tá? Profético, esse versículo é profético para o Messias, a Jesus. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou. Diga, levou. Ora, se ele levou, não está mais comigo. A não ser que você retenha isso. E a gente pode reter. Mas aceite. Se Jesus levou, se ele se doou, se ele verteu o seu sangue, se ele se entregou, se ele sofreu para que você, através do seu corpo, tivesse cura, não abra mão, porque isso é seu direito em Cristo. Cura é seu direito em Cristo. Você foi chamado para ser uma pessoa curada na sua área espiritual, na sua área física, na sua área emocional. Cura te pertence em Jesus. Não abra mão disso. Você tem direito à saúde plena. Os sintomas podem vir tentar te destabilizar, e virão. Aí o que você faz? Confessa a palavra de Deus. Você se apega às verdades da palavra. Você começa a imaginar, meditar. Você começa a se ver curado. E de repente você vai ver que a cura vai chegar para você. Porque na verdade a cura já chegou. Mas se a gente entra, não, eu não tenho mais jeito. O médico falou, esse diagnóstico aqui já era e tal, já está perdido. Se você der ouvidos às circunstâncias, se você der ouvido àquilo que não vem da palavra de Deus para você, você se perde. E você não vive a vida abundante que Ele separou para você e Ele deseja para você. Outra coisa, em Cristo você é próspero. Diga assim, eu sou próspero. Se Jesus é próspero, e se assim como Ele é, nós somos nesse mundo, eu também sou, você é próspero, nós somos prósperos. Pastor, Jesus viveu uma vida tão humilde, né?
Jesus, não, Jesus não tinha nenhuma casa, algumas pessoas vão falar, né? Jesus andava, era um sem-teto que andava para lá e para cá, ficaram pedindo. Não, nada disso. Olha o que a Bíblia diz de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, para matar essa questão. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo o quê? Rico, diga rico. Jesus é rico. Que sendo rico se fez pobre, viesse tomar o nosso lugar, a nossa condição, por amor a nós, para que por meio da pobreza dele, eu e você, nós nos tornássemos ricos. Diga assim, eu sou próspero. Esse negócio da teologia da prosperidade, a gente apanha, né? As pessoas inventaram isso. Não sou eu que inventei isso, não, a Bíblia está dizendo. A Bíblia vai dizer que eu serei cabeça, não cauda, que o Senhor se compraz na prosperidade do seu filho, do seu servo. A Bíblia me promete isso. Eu não sei o que as pessoas que falam contra essa palavra fizeram com esses versículos. Mas a Bíblia me diz que ele, sendo rico, se fez pobre, tomou a forma de humano, veio a esse mundo para que eu e você nos tornássemos ricos nele. Nós somos prósperos no Senhor. E a gente sabe que prosperidade tem muito mais a ver do que uma conta bancária abastada, uma conta cheia. Também tem a ver com uma boa condição financeira. Também tem a ver com vida digna. Mas prosperidade é muito mais que isso. Prosperidade tem a ver com paz. Prosperidade tem a ver com uma família ajustada. Prosperidade tem a ver com saúde. Prosperidade tem a ver com uma vida descomplicada. Quantas pessoas têm muita grana e cometem suicídio? Não sei se você já, de repente você não conhece alguém, mas pelo menos já ouviu no noticiário e tal, nas mídias. Caramba, aconteceu com essa pessoa. Porque tinha muita grana, mas não era próspero. Jesus tem prosperidade para você. E a prosperidade bíblica inclui também uma vida financeira abençoada. Ela inclui também. É a mesma coisa da salvação, né? Jesus veio, aniquilou, removeu de nós. Tirou sem deixar vestígio a natureza pecaminosa e também perdoou nossos pecados. Aqui é a mesma coisa. Prosperidade é um assunto que envolve a sua vida toda, mas também te dá direito a uma vida abençoada. Você não vai ter ausência de grana, não vai faltar na sua casa, porque a Bíblia diz que na sua mesa não faltará o pão. Você recebe? Você pode estar desempregado hoje. Pastor, fui mandado embora. Não esquenta não, meu irmão. Deus vai abrir uma porta melhor para você. Cara, Deus vai fazer isso. Pastor, eu tenho uma causa na justiça que não sai. Deus vai abrir essa porta e ela vai ser liberada para você. Pastor, eu preciso de uma promoção. Vai acontecer alguma coisa, vão criar uma vaga nova na sua empresa lá, a necessidade de um perfil, uma pessoa, e você será promovido. Deus vai te abençoar. Não é o que eu estou falando, não é o que o pastor Maurício fala, não é o que o pastor Jorge fala, não é o que a nova igreja fala, é o que a palavra de Deus diz. E isso é importante para você. Você é próspero nele. Uau! Caramba, hein? E a gente vai falando, né? Dá para falar mais alguma coisa aí? Ainda tem tempo? Jesus é o Filho amado de Deus. Quantos concordam comigo? É isso aí. Opa! Se assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Vamos falar isso junto? Diga assim, se assim como Ele é, nós somos nesse mundo, eu sou um filho amado de Deus. Cara, você é filho, Ele é seu pai, e você é um filho, e você é um filho amado. Quando Deus se refere a Jesus, né, a gente vê uma escrita muito legal quando Jesus ele sai do batismo, né? E aí se ouve uma voz do céu, esse é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem tenho prazer. Caramba, você imagina isso?
Você imagina que Deus se compraz de você, que você é um filho amado de Deus, que Deus tem prazer em você, que Deus tem orgulho de você, que você é importante para Deus. Você consegue abraçar isso aí? Isso é promessa bíblica para você. Você é um filho e não é um filho bastardo, não é um filho que é indesejado. Você é um filho, é uma filha amada do Senhor. Uau, é por isso que Deus, olhando esse amor de Deus, que Deus é amor, a gente falou isso, Ele vai, entregar seu próprio filho, um único filho, por amor a mim e a você. Você precisa se ver como um filho amado. Às vezes nós nos olhamos como pessoas menores, às vezes nós nos olhamos com um sentimento de menos-valia, às vezes a gente se denigre. Você é um filho amado de Deus. Eu não estou falando para você nada que não tenha acontecido comigo não, tá, gente? Olha aí. Eu também sou gente, a gente passa por isso. Tem aquele momento que a gente fala assim, cara, eu não tenho essa condição. Não dá para mim, eu não sou desse tamanho para fazer isso. Parece que, eu não sei, se eu perguntar para você assim, cara, quando já pensaram que, cara, Deus se esqueceu? Deus não está vendo essa situação? Muita gente vai levantar a mão aqui. Mas eu queria dizer para você, querido, que você é um filho amado de Deus. Isso é quem você é em Cristo. Cristo te deu agora uma nova condição. Você deixou de ser uma criatura afastada de Deus, pertencente ao império das trevas, e agora você foi sacado para o reino da luz e ganhou uma posição de filho. Você é um filho amado de Deus. Você pode falar isso assim, eu sou um filho amado de Deus. A graça de Deus só começa a ter efeito quando a gente entende isso. Só quando a gente entende essa condição de filhos e filhos amados é que a gente consegue conceber a ideia dele ter feito tudo isso por mim sem eu merecer. Paulo vai nos associar à ira, nós éramos como filhos da ira, e mesmo assim ele nos amou, ele nos perdoou, ele se importou conosco, não olhando para as nossas falhas. Paulo ele vai trazer para a gente essa percepção, se veja como um filho, se veja como uma filha de Deus, você é cuidado por Deus, você é cuidada por Deus, você que me assiste na internet, Deus está cuidando de você também, você é um filho e uma filha de Deus, amém? Deixa eu te falar isso agora, eu quero trazer para você que Deus, Ele começa a trazer para a gente agora uma consequência disso. Se eu sou filho de Deus, eu passo a uma condição. Eu tenho agora a condição de herdeiros. Da condição de filho deriva a condição de herdeiro de Deus. Se estamos nele, somos filhos. Se estamos nele, somos também herdeiros de Deus. Romanos capítulo 8, versos 16 e 17 vai dizer o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também, diga, herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros em Cristo. Você tem direito a uma herança que Ele separou para você. E uma herança que tem a ver com salvação, uma herança que tem a ver com sozo. Além de vida eterna, você tem direito a reinar em vida nesse mundo. Além de vida eterna, você tem direito à saúde, à paz, à plenitude, à abundância, à felicidade nesse mundo, porque isso faz parte do pacote. Isso é herança dele para você. Na condição de filho, você também é herdeiro. A Bíblia diz co-herdeiro, porque nós somos herdeiros em Cristo. Por que o Cristo? Porque por aquilo que Cristo fez. É nele nós temos a nossa herança. Outra coisa importante para você, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga, eu sou mais que vencedor sobre todas as coisas. Se estamos nele, e se assim como Ele é, nós somos nesse mundo, Cristo é mais que vencedor. Cristo venceu a morte. Por isso que Romanos diz, em todas essas coisas. Paulo vem elencando uma lista de coisas que poderiam nos afastar de Deus, tribulações, lutas, e ele no final, Romanos capítulo 8, verso 17, vai dizer, em todas as coisas, até mesmo a morte, viu, gente? Em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele
que nos amou. Diga assim: eu fui feito em Cristo Jesus, mais que vencedor. Só que eu estou te achando muito fraquinho para estar nessa vibe do vencedor. Diga: eu fui feito em Cristo Jesus, mais que vencedor. Ele te chamou para a vitória. Você pode aplaudir ao Senhor? Caramba, eu falei que ia lançar algumas bases, só falei de duas, né? Está quase acabando a hora de pregar, mas eu vou falar de duas rapidamente aqui. Bem curtinha, tá bom? Terceira base: você precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Você precisa saber quem Deus é, você precisa saber quem você é em Cristo, mas você precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. Jesus, falando do Espírito Santo, ele vai dizer o seguinte, João capítulo 16, verso 13, no entanto, quando o Espírito da verdade vier, falando do Espírito Santo, ele vos guiará a toda verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. A gente precisa, essa é uma base para a gente chegar à dita vida abundante. Eu preciso ser dirigido pelo Espírito Santo. Não tem jeito, eu preciso saber quem Deus é, eu preciso saber quem eu sou em Cristo, mas eu também preciso ser dirigido pelo Espírito Santo. Tem coisas específicas que o Espírito fala comigo, com você. Algumas situações, saem da maneira genérica, mas Deus fala comigo e com você, através do seu Espírito Santo. Ele nos guiará a toda verdade. E o quarto ponto que eu quero trazer para você essa noite: você precisa exercer fé. Em cima daquilo que a Bíblia diz, em cima de quem você é em Cristo, em cima daquilo que você conhece, em cima daquilo que Deus é, e em cima da direção do Espírito Santo. O Espírito Santo te direcionou, haja em fé, porque a bênção está ali para você. Haja debaixo da direção do Espírito em fé. Ah, meu Deus, eu não tenho uma direção específica para isso. Tem gente que fica falando, eu estou esperando uma direção do Espírito Santo para tomar uma decisão. Não, já tem uma direção aqui para a tua vida, que é a palavra de Deus. Vai lá na Bíblia, ela vai te dizer o que você precisa, o que você não precisa, como é que você deve proceder, como é que você deve andar. A Bíblia te traz isso, esse norte, essa orientação. Mas, às vezes, algumas situações específicas, você precisa de uma direção do Espírito Santo. O pastor Maurício, ele passou por isso na vida. Ele conversando com a gente aqui, ele falando da ida dele lá para a África, ele estava lá, ele era do exército, ele tinha lá a matrícula dele na prefeitura, não sei mais aonde, no município, atendia no consultório, e Deus falou para o cara, larga isso tudo e vai lá para a África do Sul. Não foi assim, pastor? Isso é uma direção do Espírito Santo, específica. Às vezes Deus traz direções específicas. Mas a gente mistifica um pouco isso, e a gente fica, não, eu vou esperar. Parece que você quer que Deus te dê um sinal, né? Parece que você fica como que, não, se Deus me mostrar, tem que acontecer isso e tal. Parece ser Gideão, Gideão que foi um cara assim. Mas a Bíblia traz para a gente aquilo que você é em Cristo Jesus. A Bíblia mostra para a gente aquilo que a vida abundante pode ser para você. E o meu desejo nessa manhã é que você, se apropriando desses conceitos que não são novidades, a gente só está relembrando. Seja dirigido pelo Espírito Santo e ande em fé, para não deixar que nenhuma dessas bênçãos se afaste da tua vida. Para não viver uma vida aquém daquela vida que Deus separou para você, que Deus planejou para você, que é a vontade, a genuína vontade de Deus para a sua vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João vai falar depois para a gente, né? Isso foi Jesus que disse. Quem tem o Filho tem a vida. Deus tem vida para você nessa manhã. Deus tem vida para a tua família. Deus tem vida para os teus negócios. Deus tem vida para você, para a tua mente, para o teu espírito. Deus tem vida para você que me assiste. Você é um amado de Deus. Você é um filho amado de Deus. E não há sobre a tua vida, que está em Cristo Jesus, nenhum tipo de condenação. Tenha certeza disso. Deus tem vida para te alcançar.
E a vida de Deus para a sua vida é nesse tempo. É tempo presente. Quem tem o Filho tem. Diga, quem tem o Filho tem a vida.